o que que é swing, o que que é exatamente, talvez já tenha ouvido falar, mas não sei exatamente o que é, não sei como juntar esses dois termos, lead e swing. Então, fica aqui comigo que você vai entender o passo a passo de toda essa história e no final dessa aula você vai saber como criar esse modelo, né, dentro desse software Swim, utilizando essas técnicas LEED que estão vinculadas aí à drenagem sustentável e que a gente vai explicar 100% aqui para vocês, beleza? Mais do que isso, né, esse tipo de trabalho pode te render aí 10, 12, 15, 20 mil reais ou mais, tá? Trazendo ali para você uma renda adicional para o seu trabalho, para a sua profissão, para a sua casa e comprometendo pouco tempo aí da sua rotina, até porque hoje em dia ninguém tem tempo sobrando, né? Se você pesquisar, você tem tempo sobrando, ninguém vai ter tempo sobrando, tá? Então, 24 horas por dia para todo mundo, né? Então temos aí esse pé de igualdade, então por isso da gente ir para áreas da engenharia mais inteligentes, onde o nosso conhecimento técnico é melhor remunerado. Então, fica aqui com a gente, eu queria já começar esse tema só destacando que nós estamos fazendo diversos encontros aqui preparatórios para o nosso grande minicurso de drenagem urbana, tá? Então, nosso minicurso aí está para começar, está para acontecer e para que a gente possa chegar nesse minicurso com a nossa consciência ali elevada em relação à drenagem, ferramentas, técnicas, equações, modelos, etc. Nós estamos fazendo esses encontros preparatórios aqui para esse minicurso, para que a gente comece o minicurso com o pé direito, ok? O nosso minicurso em si, se você não sabe ainda, é composto por 4 aulas, né? Cada aula são 2 horas de duração, então um total aí de 8 horas de carga horária com direito a certificado. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição, tá? O link está na descrição. Estou até pegando o modelo de certificado aqui para vocês, que vai ser esse modelo aqui, ó, que vocês vão receber, tá? No final do minicurso, obviamente, tá? Então, são 8 horas de carga horária. Aqui vai o nome da empresa, minha assinatura, todas as informações, e no verso vai tudo que você vai ter aprendido nesse minicurso. E ele é 100% gratuito, galera. Então, você não paga nada para aprender, para participar do minicurso, para criar network com outros profissionais da área, para receber certificado R$ 000, tá? Então, uma grande oportunidade aí para ser um divisor de águas na sua carreira profissional. Link na descrição, clica no link, faça a sua inscrição, garanta aí a sua vaga para esse mini curso que é 100% gratuito, tá? E você fazendo a sua inscrição, você receberá aí os materiais pedagógicos que nós vamos utilizar no mini curso, as planilhas, apostila, PDF, modelos, etc, tá? E além de, no final do mini curso, receber aqui esse certificado de conclusão. Beleza, pessoal? Então, esse é mais um encontro preparatório que nós estamos fazendo aí para esse mini curso. Antes da gente começar, eu queria me apresentar para vocês. Eu sei que muitos já estão acompanhando outros encontros que nós fizemos aqui, né? Outros já me conhecem de longa data, mas outros estão chegando aqui agora. Então, muito prazer para você que não me conhecia ainda, né? Meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Eu atuo nesse mercado já há 14 anos, tá? 14 anos. Então, eu fiz um mestrado, mas eu não fui fazer um mestrado com interesse em ser professor acadêmico, mas sim com interesse de buscar conhecimento para aplicar na vida prática, em projeto, estudo, modelagem, por aí vai, tá? Ao longo desses 14 anos meu de atuação, eu tive a oportunidade de atuar na área de drenagem, na área de micro, de macro drenagem, na área de modelagem, na área de hidráulica, hidrologia, recursos hídricos, né? Então, tudo que tem água ali, eu acabei colocando a minha mão nesses últimos 14 anos aí da minha trajetória. E nesses últimos 3 anos, dentro desses 14 anos, nos 3 últimos anos, eu comecei a compartilhar um pouco dessa experiência aqui nas redes sociais, na internet. Aqui nós temos canais de comunicação. O YouTube é um canal de comunicação, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai. Todas as redes que você conhece aí são canais que nós utilizamos para jogar luz nesse assunto, fomentar a área da drenagem. Por quê? Porque é uma área importantíssima no país e é uma área carente de profissionais e informação. Então, olha só,
Vai ano, passa ano, nós temos aí dezenas, centenas, milhares de problemas de drenagem espalhadas pelo país. Basta olhar o seu celular, a cada período chuvoso do ano, você vai ver a quantidade de problemas de alagamento, de transbordamento de calha, de deslizamento, né? Então nós temos aí problemas gigantescos aí espalhados por todo o território nacional. Esse ano nós passamos esse desastre no sul do país. O ano passado, Santa Catarina ficou debaixo d'água, São Sebastião e São Paulo também dissolveu com as chuvas. Ano retrasado, Bahia rodou várias pontes com uma cheia que deu na região, norte de Minas, Recife. Então é um problema que não é de agora. É um problema que ele está aumentando de tamanho e ele está carecendo aí cada vez mais de profissionais que conheçam dessa área para ingressar nesse mercado. Do outro lado da moeda, nós não temos uma quantidade de profissionais qualificadas para atuar nessa área. Por que não temos, professor? Porque não somos formados para atuar nessa área. Tá? Eu sou engenheiro civil, não sei se você é engenheiro civil, ambiental, sanitarista, agrônomo, arquiteto, não sei a sua formação aqui, mas eu faço uma pergunta para você. Quantas disciplinas de drenagem você teve na sua graduação ou está tendo, se você não é formado ainda? Nós não temos um foco na área de drenagem, mas ao mesmo tempo nós temos uma demanda crescente nesse mercado. Por isso que nós temos esse desequilíbrio nessa área e com isso nós temos oportunidades de atuar, né? Tendo em vista aí que a nossa concorrência qualificada é baixíssima, tá? Baixíssima. Então, por isso que a gente divulga essa área para que você possa dominar a drenagem urbana, atuar nesse mercado com projetos e consultorias, faturar 10, 15, 20, 30 mil reais ou mais nesse mercado. Beleza? Então, pessoal, eu queria mais uma vez aí destacar, né, se você gosta aí desse assunto, se você se interessa pela drenagem, tem esse interesse, atua na área, deseja atuar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas o YouTube, ele pega esse conteúdo e apresenta para outros profissionais, outros engenheiros, arquitetos, técnicos, estudantes, desde que ele enxergue, né, que esse vídeo tem uma relevância. E para ele enxergar que tem uma relevância, ele vai olhar as interações desse vídeo. Então, se faz sentido para você, deixa o seu like. Outros profissionais terão acesso também a esse material. Se você já conhece esses outros profissionais em específico, tem aí 2, 3 colegas que atuam com drenagem, desejam atuar, não se encontraram ainda na engenharia, estão buscando aí, talvez, muitas vezes, virar Uber, né? Nada contra o Uber, mas o fato é que a gente estuda 5 anos na graduação, investindo o nosso tempo, investindo o nosso dinheiro, e isso tem que trazer um retorno, a não ser que você seja herdeiro, né, já tenha herdado uma herança aí. Caso contrário, se você é pai de família, se você atua nessa área, tem a sua família para sustentar, assim como eu tenho a minha, é necessário que a gente tenha um retorno financeiro para que a gente crie a nossa estabilidade financeira, o nosso crescimento profissional, tá? Então precisamos atuar em áreas com oportunidades, ok? E por fim, se você não é inscrito no canal, se inscreva para garantir todos os conteúdos que a gente tem postado nesse período aqui de preparação para o nosso mini curso de drenagem urbana, que o link está na descrição. Beleza? Então, pessoal, eu quero compartilhar a minha tela com vocês aqui para a gente iniciar o nosso tema. E eu queria destacar o seguinte: eu separei aqui em 4 etapas essa aula de hoje, ok? As 2 primeiras etapas são etapas introdutórias ao tema. Então, você que já ouviu falar de lead, ou você que não conhece lead, ou que você sabe o que é mais ou menos que é lead, você vai entender 100%. Você que já ouviu falar de swing, ou nunca ouviu falar de swing, não sabe direito, vai entender 100%. O que é o swing, para que ele serve, o que ele faz, quais são as suas limitações, o seu alcance, por que utilizar essa ferramenta, tá? E aí, na terceira etapa, eu vou mostrar para vocês, dentro da ferramenta Swing, esse passo a passo aí da modelagem da técnica LEED, tá? E por fim, eu vou mostrar para vocês também como um adicional nessa quarta etapa, onde você vai poder se aprofundar nessa técnica de modelagem, ok? Porque a nossa aula aqui vai ter em torno de 30 a 40 minutos, né? Então não tem como passar um universo todo aqui de modelagem, mas vou te dar os caminhos aí para você que quiser se aprofundar nessa área, quiser mergulhar em águas mais profundas, tenha esse direcionamento também, ok? Então vamos começar pelo início, né? O que são técnicas LEED? Então, olha só, eu tenho uma definição aqui do seguinte: técnicas LEED, né? O que é o LEED? L-I-D, Low Impact Development. O que é isso em português? Né? Desenvolvimento de baixo impacto, ok?
São abordagens de desenvolvimento, olha só, urbano, que buscam minimizar impactos negativos no meio ambiente. Então, o que acontece hoje, pessoal, na prática? A urbanização desregrada, né, desregrada, quando ela não é planejada, quando ela é feita de forma desordenada, implica numa taxa de impermeabilização muito grande das nossas bacias hidrográficas. Implica muitas vezes em retificações de curso d'água, que diminui o tempo de concentração da bacia, aumenta a vazão de pico, implica em poluição dos nossos cursos d'água, né? Ou seja, nós temos muitas vezes uma desordem nesse equilíbrio natural, né? Pouca água infiltrando, muita água escoando, isso gera mais vazão, isso gera mais escoamento, isso gera mais inundação, mais alagamento. Então, perceba que nós vamos por um caminho, muitas vezes, quando não planejado, pensado, né, na visão de engenharia, de arquitetura, é um caminho que é muito negativo a médio e longo prazo. E a gente já vê muitos sinais, né, nos nossos dias atuais. Então, a realidade é que as cidades brasileiras foram construídas, urbanizadas em torno de cursos d'água. Por quê? Nós precisávamos e precisamos até hoje, né, da água para desenvolvimento, né, e sustentação da sociedade, ok? Então, por isso da presença ali muito próxima dos cursos d'água. Porém, isso implica em situações onde o leito do curso d'água foi urbanizado. A planície de inundação do curso d'água, que o nível já atingia em épocas comuns de chuva, foi urbanizado. Então, a gente acaba tomando hoje esses efeitos colaterais desse não planejamento, né, dessa urbanização. Né? Então, as técnicas LEED vêm buscando esse equilíbrio, né, restaurar, mitigar, né, esse equilíbrio aí que nós tínhamos em várias regiões, que nós perdemos, que nós buscamos recuperar e tudo mais. Agora, a técnica LEED, ela serve, né, como está na segunda descrição aqui, para gerir, fazer essa gestão sustentável dessa água de chuva no meio urbano. Tá? Ou seja, o que ela visa? Ela visa trazer o ciclo hidrológico novamente, né, de uma forma mais natural. E isso gera um impacto positivo de reduzir possíveis enchentes, poluição. Por quê? Porque ela vai aumentar a infiltração da água de chuva no solo. Tá? Hoje nós estamos aí muitas vezes vendo aí muitas cidades, né, que você olha de longe, ela é totalmente cinza. Você não vê mais áreas verdes, você não vê mais área aonde a água possa infiltrar. Não, é tudo cinza, é tudo telhado, é tudo asfalto, tudo concreto. Então, quando chove nessa região, a água vai para onde? Ela vai escoar para os dispositivos superficiais de drenagem. Ela não tem muitas vezes a possibilidade, espaço, né, de infiltrar no solo. E quanto menos infiltração nós temos, mais escoamento superficial nós temos também, tá? E com isso nós temos aí os problemas que a gente já está cansado de ver. Então, olha só, para não ficar abstrato para vocês, eu tenho alguns exemplos aqui, ó, práticos de técnicas LEED, tá? Então, temos diversos dispositivos aqui que estão debaixo das técnicas LEED, né? Do guarda-chuva das técnicas LEED. Por exemplo, aqui um telhado verde, telhado de uma casa. Esse telhado aqui, ele é um telhado, né, como dá para ver na imagem, verde, né? Por quê? Porque ele tem aqui uma cobertura vegetal e quando chove aqui sobre esse telhado verde aqui, ele vai basicamente receber nessa água da chuva e recebendo essa água da chuva vai promover uma certa infiltração, um certo retardo aqui no escoamento. Então, qual seria o cenário mais comum que a gente vê? Choveu no telhado, o telhado tem uma queda, né, uma declividade, essa água escoa rapidamente para a nossa calha, desce para o ponto baixo da casa e já vai, né, para a nossa sarjeta, para a nossa área frontal da casa. Então, nós temos uma velocidade nesse cenário. Nesse segundo cenário, com telhado verde, a água precisa percolar entre o solo, né? Caso tenha uma drenagem na base desse solo, aí sim vai descer para o ponto baixo e vai para a rua. Então, nós temos ali um retardo, né, desse caminho da água, que é muito benéfico quando a gente vai fazer análises hidrológicas da bacia. Já nessa segunda imagem, nós temos aqui um exemplo de uma trincheira de infiltração que está sendo executada. Então, nada mais é do que uma vala aqui, né, realmente, como o nome diz, uma trincheira escavada no solo. E aí nós temos aqui o revestimento dessa trincheira que está sendo feito com um filtro geotêxtil e depois vai ser preenchido aqui essa trincheira com brita.
Então, o que acontece? Quando chover numa determinada região, essa região pode ter uma declividade que leve a água, conduza a água até essa trincheira. E o que vai acontecer com a água nessa trincheira? Né? Como o nome diz, vai ser promovida aqui a infiltração dessa água no solo. Então, se as camadas ali subsuperficiais do solo forem porosas, permeáveis, a água que adentrou a trincheira, ela vai infiltrar nesse solo e nós vamos retirar uma parcela ali interessante, né, do escoamento superficial para a infiltração do solo. A mesma coisa acontece com um poço de infiltração. Então, imagine uma grande praça, onde você tem ali uma área pavimentada, uma área verde, onde em algum ponto específico dessa praça você direcione o escoamento superficial para um poço de infiltração. Então, o que chove nessa praça vai ser direcionado para esse poço de infiltração, que pode ter aí 1, 2, 3 metros de profundidade, né? 30, 40, 50 centímetros de diâmetro. Então, ele vai receber esse escoamento e vai promover também a infiltração desse escoamento. Como o nome diz, poço de infiltração. Se ele está promovendo essa infiltração, ele está retirando uma parcela do escoamento superficial do solo, que iria para uma sarjeta, que iria para uma boca coletora, que iria para uma rede de drenagem, que iria para um curso d'água e poderia aumentar a vazão desses dispositivos, tá? A mesma coisa acontece com uma vala de infiltração com um adicional. Qual é o adicional? A vala de infiltração ainda conta com uma cobertura vegetal, que pode fazer um trabalho ali de detenção, né, de sólidos suspensos. Ou seja, o escoamento ali em áreas reais, não em laboratório, traz consigo uma carga sólida de sedimento, areia, silt, pedrisco, lixo, né? Então, quando nós trabalhamos com uma vala de infiltração, essas primeiras camadas localizadas mais na parte superior da vala promovem justamente essa filtração natural desse solo, enquanto as camadas mais inferiores aqui no nosso dispositivo promovem também a infiltração dessa água. E por fim, pessoal, tem um último exemplo aqui, que é o pavimento permeável. Olha só, o que acontece com a água quando há uma chuva no pavimento convencional? O pavimento convencional, se você pega uma rua, a parte central da rua é o ponto mais alto, né? Aí tem uma queda para o lado direito, uma queda para o lado esquerdo, que vai em direção ali às nossas sarjetas, né? Então, olha só, quando nós temos uma chuva em cima dessa área pavimentada, pavimento convencional, a água rapidamente escoa para a sarjeta, tá? Porque o pavimento convencional é um pavimento bastante impermeável, tá? Então, quando chove nessa área, rapidamente se forma aquela lâmina de escoamento. A proposta do pavimento permeável, né, é promover uma infiltração dessa camada superior aqui do nosso pavimento. Então, quando chove sobre um pavimento permeável, essa água infiltra nessas primeiras camadas aqui superiores do nosso dispositivo, até as camadas mais baixas, que nós temos ali uma caixa de brita, né, uma base de brita, que vai promover tanto armazenamento dessa água de chuva, né, temporário. Caso o solo ali subsuperficial seja impermeável, então nós teremos ali um armazenamento temporário e uma drenagem, né, dessa água, tá? Se o solo subsuperficial for permeável, nós teremos ali, além do armazenamento, também uma infiltração dessa água. Então, nós teremos tanto um retardo no nosso tempo de concentração da bacia, como também uma redução do volume escoado, trazendo esses benefícios aí para a nossa bacia, certo? Então, aqui são alguns exemplos, né, de técnicas LEED e algumas definições para você que ainda não conhecia a técnica LEED ou já tinha ouvido falar, mas não tinha entendido muito bem. Agora fique aí bem claro aí e bem esclarecido esse ponto, ok? Bom, então nosso tema é como modelar técnicas LEED no Swing e faturar R$ 10.000. Técnicas LEED a gente já viu o que é. E Swing? O que é o Swing? Olha só, temos aqui uma definição, né? Então, Swing, SWMM. O que é essa sigla norte-americana, desenvolvida pela EPA, né? Ou seja, Environmental Protection Agency, tá? Então, é um órgão norte-americano que desenvolveu essa ferramenta. Então, o SWMM é conhecido como Stormwater Management Model. Então, é um dispositivo, é um software, né, que foi desenvolvido para fazer essa gestão, né, das águas de chuva, das águas pluviais. Então, a gente vai ver que dentro desse software a gente consegue tanto fazer uma modelagem hidrológica como hidrodinâmica.
e ele tem um foco muito grande aí para essas áreas urbanas, até porque ele tem diversos dispositivos que são utilizados nessa área urbana, como sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, técnica lead e por aí vai, ok? Então o Swim, pessoal, ele serve, né, essa ferramenta, que ela é gratuita, inclusive, ele serve para projetar e analisar sistemas de drenagem urbana. Então ele ajuda a fazer essa gestão desse escoamento dessas águas pluviais, né? E como objetivo final, obviamente, né, é prevenir pontos aí de alagamentos, inundações e também avaliar a qualidade da água na drenagem urbana, ok? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês também, para não ficar abstrato, né? Então, aqui na tela eu tenho um exemplo de uma modelagem que foi feita aqui para um loteamento. Então, olha só, aqui eu tenho os lotes, a numeração dos lotes, né? Aqui eu tenho a parte inferior, aqui eu tenho um reservatório de detenção, tenho um vertedor, um orifício e aqui tenho as minhas redes de drenagem. Tem aqui os meus PVs, as redes de drenagem, que eu consigo, inclusive, visualizar aqui. Deixa eu criar aqui um perfil para a gente visualizar como que esse escoamento está acontecendo aqui, né, ao longo das minhas redes de drenagem. Então, perceba, tem aqui as minhas redes de drenagem, os meus PVs, e conforme eu vou passando aqui no tempo, eu consigo ver a lâmina d'água que é formada aqui, né, ao longo da minha rede de drenagem, tá? Então, é um software bem interessante para esse tipo de modelagem. Além aqui das nossas visualizações de perfil de lâmina d'água, nós conseguimos obter também visualizações de hidrogramas, né, de cheia. Então, vou pegar aqui um PV, vou pegar um outro PV aqui também, né, vou pegar mais um PV aqui final. Então, dentro desses PVs que eu acabei de selecionar, eu consigo ver os hidrogramas de chuva aqui para cada ponto, tá? Então, perceba que aqui eu tenho um hidrograma maior, né, para o PV 302, desculpa. Tem um hidrograma aqui menor para o PV 308, né? E esse hidrograma aqui magenta é o hidrograma já final, ó, do PV 301B, que é esse que está aqui embaixo. Por que ele está com uma vazão menor, né, do que os outros, visto que ele está ajusante do projeto? Porque eu tenho um reservatório de detenção que está fazendo esse amortecimento aqui, ó, da onda de cheia, tá? Se eu quiser ver ainda com mais detalhes esse ponto, olha só, vou selecionar aqui esse PV, né, que é o PV aqui de lançamento aqui antes do meu reservatório, e vou selecionar esse PV, que é o PV de saída do reservatório, e aí eu consigo ver exatamente esse amortecimento da vazão de pico. Então, todo esse trecho aqui do loteamento está gerando até o meu reservatório uma vazão de 0,6 metros cúbicos por segundo, tá? Mas com a presença do reservatório, que está saindo do meu reservatório, é uma vazão de pico aqui na ordem de 0,3 metros cúbicos por segundo. Então, tem uma redução aqui, um delta, né, de 50% da vazão de pico. Ou seja, muitas vezes a gente vai fazer uma modelagem de um novo loteamento, de um condomínio, e é interessante que esse loteamento, esse condomínio, entregue uma vazão de pico para jusante igual ou até muitas vezes inferior ao que tinha antes, tá? Então, isso nós chamamos de impacto zero. Então, nós teremos aqui um impacto muito insignificante da presença do loteamento do condomínio. Esse é o ideal, tá? Então, você faz um loteamento, você faz um condomínio, se você não trabalhar com dispositivos lead, não trabalhar com dispositivos de detenção, amortecimento, a tendência é que a sua vazão de pico que vai ser entregue para a jusante vai ser muito maior, porque a sua área impermeável agora é muito maior. O que era mato agora é casa, asfalto, concreto. Então vai escoar muito mais água. Tá? Então, se a gente não fizer esse controle aqui, nós vamos sempre aumentando as vazões de pico, e isso vai gerando um efeito cascata na bacia, tá? Então, essa é uma ferramenta bem bacana. Inclusive, dentro aqui também da aba de planta, a gente consegue ver uma planta dinâmica avaliando, né, tanto as nossas bacias, como também os nossos PVs e também as nossas redes, em decorrência aqui das suas velocidades, níveis d'água, né? Então, tudo que a gente consegue ter de recurso aqui dentro da ferramenta, com as nossas paletas de cores, né? Então, perceba que conforme a gente vai andando no tempo, vão mudando aqui essas colorações que mostram onde tem mais velocidade na rede, onde tem mais nível d'água nos PVs, onde tem mais escoamento nas nossas bacias. Então, é uma ferramenta aí muito potente para fazer esse tipo de modelagem, ok?
Bom, beleza. E por que utilizar então esse software Swing que a gente acabou de mostrar aqui para vocês? Alguns pontos importantes. Primeiro ponto, né? É uma das únicas ferramentas que possuem técnicas LEEDs incorporadas no sistema. Tá? Então, faça uma pesquisa aí. Quantos softwares de modelagem que possuem técnicas LEED disponíveis para você utilizar dentro do modelo? Tá? Eu só conheço o Swing e o PC Swing, que é a versão paga do Swing. Eu não conheço outras ferramentas. Pode ser que tenha, mas eu não conheço, tá? E a chance é que você também não conheça, tá? Até se você conhecer, manda aí nos comentários que depois eu quero estudar. Mas é uma das únicas ferramentas aí que trabalham com um lead dentro do software. E para mim é a única, né? Porque eu não conheço outra, ok? Outro ponto importante, pessoal, essa ferramenta trabalha com as equações Saint-Venant, que possibilita uma análise mais completa do escoamento. Então, olha só, quando você faz um dimensionamento de rede de drenagem utilizando aí um Excel da vida, né, você vai trabalhar com a equação de Manning. Equação de Manning trabalha com escoamento permanente uniforme, que é uma simplificação matemática aonde a declividade da sua linha da rede seria igual à declividade da lâmina d'água, que seria igual à declividade da linha de energia, tá? Isso acontece na prática? Sim, mas é muito raro, tá? Então nós muitas vezes utilizamos um método que na prática dificilmente se reproduz. Quando nós trabalhamos com as equações Saint-Venant, é um método mais complexo para uma avaliação hidrodinâmica, a gente consegue trabalhar com escoamento gradualmente variado, que é o que acontece normalmente na obra, tá? Então, não necessariamente a declividade da linha d'água vai ser igual à declividade da minha rede, né? Isso muitas vezes não vai acontecer, na maior parte das vezes não vai acontecer. Se eu tenho uma rede de drenagem no meu projeto que está desaguando num trecho de rio, que tem uma influência de maré ou da própria nível d'água ali do próprio rio, bom, eu posso ter um contrafluxo na minha rede de drenagem, né? E esse contrafluxo ele não é avaliado quando eu trabalho com a equação de Manning, já é avaliado quando eu trabalho com a equação de Saint-Venant, quando eu trabalho na modelagem, ok? Quando eu tenho a modelagem, eu tenho todas as minhas redes conectadas, os meus PVs conectados, né? Então a carga no PV pode ser avaliada se eu tiver uma elevação do nível d'água no PV. Muitas vezes, quando você está passando de rua, passando de carro na rua, no período chuvoso, você vê aquele PV, aquela tampa, né, minando água na rua, porque o PV está em carga. Isso você consegue avaliar dentro do Swing, entre outras possibilidades, pessoal. Então, o Swing abre um horizonte novo de trabalho para vocês, tá? Com mais visão técnica, com mais acurácia, com mais recursos para você buscar avaliar mais próximo da realidade, já no nível de projeto, ainda na prancheta, ok? Um terceiro ponto, pessoal, ele faz análise de modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Então, olha só, o que você vai fazer na prática? Né? Você vai fazer uma análise hidrológica, muitas vezes utilizando a equação de Manning, para calcular a vazão de projeto e depois vai aplicar a equação. Desculpa, vamos de novo. Você vai utilizar a equação racional, né, método racional, para calcular a vazão de projeto, e essa vazão de projeto você vai utilizar a equação de Manning para calcular nível d'água e velocidade na rede, dispositivo, sarjeta, etc. Tá? Esse é o processo convencional, ok? Dentro do Swing você consegue fazer a modelagem hidrológica, ou seja, utilizando o método racional direto dentro da ferramenta, com as suas áreas ali da subbacia, né, com área de cobertura e outras informações, ao mesmo tempo que você consegue pegar esse hidrograma gerado na sua subbacia e propagá-lo pelo seu sistema de drenagem. Tudo numa única ferramenta de forma integrada, ok? Então, vocês viram lá que ele calcula o hidrograma, como eu mostrei para vocês, e esse hidrograma, ele calcula os níveis d'água, as velocidades, como a gente viu ali no perfil também, dentro do próprio Swing. Então, ele faz 2 em 1, né? A modelagem hidrológica, conversão de chuva em vazão, e também a modelagem hidrodinâmica, propagação dessa vazão pela rede de drenagem, pelo sistema de drenagem, ok? Um quarto ponto, pessoal, que você deve aí começar a utilizar o Swing é um retorno financeiro. Então, olha só, você tem aqui, isso aqui é uma nota, né, que a gente gerou, de uma consultoria, né, que foi feita uma modelagem hidrológica e hidrodinâmica dentro do Swing, né, como dá para ver aqui na descrição, um valor de 12 mil reais. Esse aqui é um trabalho de 5 a 7 dias a ser feito, ok? Então, é um trabalho, como eu disse no começo dessa aula, trabalho que usa mais a inteligência do que o braçal, mais o seu conhecimento técnico do que um braçal. Tá? Então, aqui um trabalho de 5 a 7 dias, né, você conseguir faturar 12 mil reais. Dentro desse trabalho, você tem aqui uma
uma divisão de custos e tudo mais, que a sua parcela, se você for fazer realmente o trabalho, você sabe fazer, você vai fazer, a sua margem de lucro é gigantesca, na ordem de 70%, 80%, porque a sua mão de obra vai ser o ponto mais pesado do seu orçamento, que você vai gastar 5 dias aí para fazer, né? Então, dentro desses 5 dias, dentro desse trabalho, a sua mão de obra vai ser o item mais pesado. Você vai ter custo ali de nota fiscal? Vai ter custo, que é uma porcentagem, 15%, 16%, né? Você vai ter ali também, talvez, gasto de, eu tenho um aluguel de uma sala de escritório, tem uma despesa de energia, computador, internet, você tem, né? Você vai ter um custo ali de visitar um local, né? Então, gasolina, pedágio, desgaste de carro, você tem. Mas para um trabalho de 5 a 7 dias, como esse daqui, essa parcela de custo de despesa ela é bem pequena e a sua margem de lucro é muito alta, porque você vai colocar a mão na massa, tá? Então, vai te sobrar aqui de 12 mil uma parcela bem significativa, levando em consideração que é um trabalho de uma semana, tá? Então, isso daqui foi feito basicamente nessa consultoria. Então, mais um ponto aí, como eu disse, se você não é herdeiro, se você busca áreas com oportunidade, para você trabalhar mais com a sua inteligência do que o braçal, essa é uma oportunidade para você. Bom, beleza. Então, espero que tenha ficado claro aqui também, pessoal, um pouco da definição do swing, né, as suas possibilidades e tudo mais, tá? Vamos agora para o passo a passo, né, do software aqui, da técnica lead. E aí, olha só, eu tenho um material que ele é bem interessante, que eu separei já aqui, que eu até tinha montado para outras modelagens, né, e tal, que me facilita sempre a recordar, né, porque são itens ali muito específicos, né? Então, eu já acabei montando um passo a passo aqui nesse manualzinho, tá? Que me ajuda a recordar isso daqui. Então, olha só, deixa eu abrir aqui a ferramenta. E a primeira coisa aqui, pessoal, é o seguinte: dentro aqui do Swing, em Project, nessa abinha de Project, você vem aqui nessa abinha Hydrologic, né? E você vem aqui em Lead Controls, ok? Nesse Lead Controls é onde você tem a possibilidade de criar aqui os seus leads, né? Suas técnicas lead, ok? Então, aqui dentro, você vem nesse maisinho verde, se você quiser criar um novo dispositivo, nesse menos aqui vermelho, se você quiser excluir algum dispositivo, e nessa mãozinha amarela, se você quiser editar algum dispositivo já pré-existente, tá? Aqui eu posso subir e descer os dispositivos listados e classificar por ordem alfabética, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui do jardim de chuva, vou clicar na mãozinha amarela. Olha só, eu tenho aqui o seguinte, pessoal, eu tenho aqui um nome que eu posso escolher aqui o nome qualquer, tá? E aqui eu tenho alguns tipos, né? Alguns tipos de dispositivos, tá? Então eu tenho aqui biorretenção, tenho aqui jardim de chuva, eu tenho aqui telhado verde, tenho trincheira de infiltração, pavimento permeável, né? Esse daqui é como se fosse um micro reservatório individual, né? Eu tenho aqui uma calha desconectada, eu tenho aqui uma vala de filtração. Então, tenho vários dispositivos, tá? Dentro desses dispositivos aqui, que eu posso escolher, inclusive, qual que eu vou modelar e colocar um nome para ele, eu tenho 4 etapas aqui de modelagem, tá? 4 etapas a serem vencidas. A primeira etapa, que é essa altura aqui, ó, que ele seleciona, que ele pede, né? É o seguinte, imagine que eu tenho esse dispositivo aqui, ó, essa biorretenção, e aí eu tenho uma paredinha aqui em cima, tá vendo? Um bloquinho aqui, ó, tá? Como se fosse uma limitação superficial do meu dispositivo. Ou seja, se chover aqui dentro, eu teria aqui como se fosse uma guiazinha dos dois lados aqui, ó, tá? Para a água não escoar para fora do dispositivo. Tá? Então, ter essa entrada de água no dispositivo e ter como se fosse um freeboard aqui, ó, nas extremidades, né, para essa água permanecer aqui dentro e infiltrar, tá? Se eu tiver isso daqui, eu posso especificar essa altura aqui, tá? Então, no nosso manualzinho, ó, a gente coloca aqui, ó, quando há paredes confinantes ou bermas, tá? Então, é uma definição aqui que a gente consegue ter, né, quando nós temos aqui essa limitação aqui geométrica mesmo, aqui sólida no nosso dispositivo, tá? Depois eu tenho aqui uma fração aqui vegetal, que tem também aqui no nosso manualzinho, ó. Deixa eu até... deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou deixar esses daqui em amarelo, para ficar com mais destaque, ó. Tá? Então, olha só. Esse é um volume ocupado pelos caules e folhas, tá? Ou seja, essa fração aqui, ó, né, de vegetação,
não leva em consideração uma cobertura superficial, tá? Leva em consideração caules e folhas, tá? Então, normalmente, esse volume ele pode ser ignorado, se não tiver aí caules e folhas, que normalmente não vai ter mesmo aqui, né, no nosso dispositivo, tá? Mas ele pode atingir aqui de ponto 1 até o ponto 2, né, se tiver aqui um crescimento vegetativo muito denso, tá? Então, esse parâmetro aqui, nós temos aqui uma faixa, um range, caso você tenha aqui caules ou folhas, né? Caso você não tenha, você pode zerar, tá? Então, deixando aqui em destaque, ó, esse é o volume ocupado pelos caules e folhas, então vou marcar em destaque aqui. Aqui também, ó, não ocupado pela, não leva em consideração a cobertura vegetal. E os valores, se tiver, vai ser na ordem de ponto 2 ou ponto 1, tá? Obviamente, pessoal, que toda a modelagem, né, você pode calibrar a modelagem, tá? Com modelos reais, físicos, né? Então, tem muitos parâmetros que a gente vai ver aqui, que o próprio Swim sugere para nós como padrão, ok, né? Mas se você tiver ali uma modelagem física, mesmo que seja reduzida, né, ou ali no local, você consegue calibrar todos os parâmetros necessários. Depois você tem aqui, ó, rugosidade de Manning na superfície, acho que é mais fácil de entender, mesmo que tenha aqui no manual também uma tabelinha, tá, com vários materiais que está inclusive dentro do próprio Swim, né, uma tabelinha aqui de recurso do Swim, mas é a rugosidade, né, o famoso Manning ali da nossa superfície, ok? Então vou marcar ele aqui também, marcar o título em amarelo, beleza? E depois a gente tem a declividade dessa superfície, que também não carece muito aí de explicação, né? Mas nós temos aqui uma inclinação dessa superfície aqui, que pode ter o nosso dispositivo, caso ele não tenha, deixa zero, beleza? Próxima abinha é de solo, ó. Então nós temos soil aqui, né? Então vamos pular aqui para solo. Primeira questão é a espessura do solo. Então perceba que no desenho, no esquema a gente já tem camada de solo e a espessura dele, 300 milímetros, 400 milímetros, né? Então vai ser mais ou menos nessa ordem de grandeza aí que nós teremos essa espessura. Aqui estava errada a definição, deixa eu só ajustar aqui. Espessura da camada de solo, beleza? Então, temos aqui o thickness. Depois a gente tem a porosidade. Tem até uma continha aqui que eu deixei aqui para ficar mais claro, né? Então, aqui é o volume de poros relativo ao volume total de solo. Então, o volume total é 100, de poros é 30, por exemplo, uma brita, né? Então, vai ser na ordem aqui de 30%, aqui, né? Ponto 3, tá? Então, aqui nós colocamos ponto 4 para um outro material, mas nós temos aqui uma possibilidade de especificar essa porosidade aqui também do solo, tá? Só um destaque também, pessoal, que a gente tem aqui uma tabelinha também do próprio Swim, né, que recomenda aqui alguns índices aqui de porosidade, ó, que é esse índice aqui, ó, como está na descrição, para vários tipos de solo, desde areia até argila, tá? Então perceba que ele já aparece aqui alguns valores, tá? Por exemplo, um silt aqui, ó, né, uma argila, aqui, uma areia com argila aqui misturado, ó, vai ser ponto 39, mais ou menos, né? Quanto mais próximo da areia aqui também, ó, vai ser 0,437, né? Então, uma mistura aqui de materiais e os seus respectivos índices de porosidade aqui, tá? Então, voltando para cá, temos aqui o item de porosidade também do solo, né, que a gente indicou aqui. Depois a gente tem o Field Capacity, né? O que é esse Field Capacity? Aqui tem uma, deixa eu só pintar de amarelo, uma definição. A quantidade de água, né, do solo, né, 2, 3 dias após uma chuva ou uma irrigação. Então, o potencial desse solo é represar essa água ali entre as partículas, tá? Ou seja, choveu na região, né? Então, o solo está úmido ou saturado, ok? Depois, essa água ela vai ou evaporando, ela vai infiltrando, né, pelas ações ali da gravidade, mas vai ficar um residual, né? Então, qual que é esse residual? É justamente esse field capacity. E aí nós temos aqui também, na tabela aqui do próprio Swim, uma indicação aqui, ó, do field capacity. Eu vou deixar os dois que a gente já viu aqui em negrito, né? Que é esse FC aqui, ó, tá? Então, são esses valores para cada tipo de solo que nós temos aqui, ok? Então, aqui está ponto 232, pegando essa referência aqui também, ok? Beleza, depois a gente tem o Willing Point. O que é esse Willing Point? Tem uma definição aqui também, vou pintar ele de amarelo, tá? Então, é a quantidade mínima da água no solo para a planta não murchar. Então, olha só, aqui nós temos 3 esquemas aqui, ó. O primeiro com
a saturação, solo saturado, né? Então, ou seja, todos os vazios que a gente vai ter entre as partículas aqui de areia, de silt, argila, vão estar cheios de água, né? Então vai estar saturado, ok? Depois a gente tem aqui o field capacity, que é depois de 2, 3 dias, né, que choveu, saturou, parte dessa água aqui já foi embora, já infiltrou, evaporou, e ficou aqui uma porção aqui com alguns poros aqui no nosso solo, que a gente já viu aqui na camada do field capacity. Agora, o wilting point, aqui a gente tem basicamente uma quantidade mínima para água, para a planta não murchar, para a planta não morrer. Então, passado aqui mais tempo, né, ou seja, já não temos mais tanto efeito aqui da saturação, mas essa presença ainda mínima dessa água aqui agregada aos nossos ao grão de areia, né? Aqui a nossa argila, o nosso silt. Então, essa capacidade mínima aqui para que a planta, né, consiga se manter ali ainda com uma proteção superficial, ok? Depois a gente tem uma condutividade hidráulica. Ah, só um detalhe, pessoal, o wilting point aqui também, ó, nós temos como referência aqui no swing também, vou deixar ele pintado aqui em negrito, né, que é justamente esse WP aqui, a última parte da nossa coluna, certo? Depois a gente tem a condutividade hidráulica do solo saturado. Bom, aí é mais fácil de entender, mas tem também aqui na tabela, né? Se você não tiver uma outra referência externa, tem aqui a tabela que é o nosso K, ok? E depois a gente tem aqui também a condutividade slope, que está aqui, né? De declividade. O que é isso? Ó? Eu coloquei até a equação, quem quiser depois dar uma olhada aí com mais calma, né? Mas é o seguinte. Quando nós temos aqui uma condutividade hidráulica, né, que a gente vai reduzindo o nosso teor de umidade do solo, nós temos uma curva, nós temos uma certa inclinação, uma faixa, né? E essa inclinação é justamente esse conductivity slope, tá? Então, nós temos aqui a equação, que é basicamente essa redução do teor de umidade, né, em avaliação com a própria condutividade hidráulica do solo, tá? Então, nós temos aqui esse valorzinho também, né? Que nesse caso está com 50 aqui, né? 50%, tá? Bom, e depois nós temos aqui o suction head, né? Então, esse suction head nós temos aqui também na tabela, que é esse valorzinho aqui que está em milímetros, só pintar ele aqui. Nós temos aqui alguns parâmetros para esses tipos de solo, ok? Então, todos esses itens aqui, ó, ainda nós estamos falando na camada do solo, tá? Então, nesse meu dispositivo aqui de biorretenção, eu tenho essa viga aqui superior, que eu posso ter uma delimitação física mesmo aqui do dispositivo. Eu tenho essa camada do solo, que são esses itens que a gente está vendo. Depois eu tenho uma camada aqui de storage, de armazenamento, que é justamente esse item que a gente vai ver agora, tá? Então, essa camada aqui de storage também tenho, né, justamente uma espessura, né, que eu posso definir, dessa camada aqui de brita, que é normalmente feita. Depois eu tenho esse índice de vazios aqui, ó, então vou pular aqui no meu manualzinho, ó. Então a espessura, né, acho que é mais simples de entender, tá? Depois aqui eu tenho a proporção de vazios, né? Então, quando a gente tem aqui um leito de cascalho, brita, né? O mais comum é ter uma ordem de 0,5 até 0,75, né? Como índice de vazios aqui dessa camada aqui de armazenamento, ok? Depois eu tenho uma taxa de infiltração, né? Essa taxa de infiltração aqui, pessoal, nós temos aqui no swing, né? É uma taxa, né, pela qual a água penetra no solo nativo, abaixo da camada, né, do storage. Ou seja, se eu tiver aqui um solo poroso abaixo da minha camada de armazenamento, qual que é a taxa de infiltração que ela vai para esse solo poroso, ok? Depois eu tenho aqui também o clogging factor, né, que é um fator de entupimento, tá? Então, muitas vezes, se você vai trabalhar com uma divisão dessa camada aqui de armazenamento com filtro geotêxtil, há uma possibilidade, né, de comatação, de entupimento ao longo do período. E aí você pode definir aqui um parâmetro, né, para esse fator de entupimento. Coloquei no manualzinho aqui também como que ele é calculado, né? Mas aqui, se você não tiver levado em conta esse fator, você vai colocar 0, que aí ele vai ignorar esse fator de entupimento, tá? Caso você queira levar em consideração, aí você consegue, inclusive, estimar esse fator de entupimento aqui, ok? Beleza, e por fim, a gente tem a abinha de drain, né, de drenagem. Nessa abinha de drain aqui, que a gente tem essa última parte do manualzinho,
A gente tem aqui um flow coefficient, né, que nós temos aqui essa definição também de coeficiente de drenagem, né? Então tem a equação também desse coeficiente, as unidades aqui também que são utilizadas, tá? E todo um texto aqui explicativo que tem no próprio manual do Swim. A gente tem aqui um flow expoente, que é justamente o que faz parte da nossa equação aqui, ó, tá? Do nosso coeficiente de drenagem. A gente pode ter um offset, ou seja, esse dreno aqui de base pode estar posicionado a uma certa altura da base da minha camada aqui de storage, né, de armazenamento, né? Pode ser que ele esteja esse dreno perfurado já na base ou um certo offset que eu posso definir. Ele pode estar aberto, né, ou seja, um nível aberto e um nível fechado. Eu posso criar uma curva de controle. Ah, se chegar nesse nível, ele está fechado. Chegar naquele nível, ele está aberto, tá? Então, eu posso ter esse controle de drain aqui também, ou não. Se eu zerar aqui, basicamente, ele não calcula, né? Não modela com o meu sistema de drenagem aqui de saída e considera que vai ter só a infiltração, ok? Então, aqui, pessoal, nós temos 4 janelas dentro aqui do Swim, né? Para modelar esse lead. Só que não para por aí, porque olha só, quando eu entro aqui, por exemplo, eu tenho aqui um trecho, ó, tem um lote aqui, que é o 303, que está jogando água para esse meu dispositivo lead aqui, ó, que é esse jardim de chuva aqui, ó, retilíneo, tá? Então, quando eu abro aqui o meu jardim de chuva, e eu vou aqui dentro das opções dele, tem uma opção aqui de lead control, tá vendo que tem um, né? Ou seja, tem um lead aqui nessa subbacia, e aqui dentro dessa edição eu tenho algumas opções, por exemplo, o lead ocupa toda a minha área da subbacia. Se eu clicar aqui, eu considero que toda a minha área dessa minha subbacia aqui, ó, eu só arrastar para cá, essa subbacia fininha, que é a subbacia do lead, ela tem basicamente toda ela é o meu próprio lead, tá? Ou se eu quiser colocar uma porcentagem dessa subbacia, eu coloco aqui. 90% dela, né, vai ser basicamente lá o meu lead jardim de chuva, tá? E vai ser só um jardim de chuva, tá? Tenho também aqui a largura, ó, de saída desse jardim de chuva. Então, olha só, no desenho aqui, tá vendo? Tem esse widget, justamente escoou aqui, choveu no meu jardim de chuva, que não infiltrou, que vai escoar, qual que é a largura de saída dele, né? Que vai ser essa largura bem pequenininha na saída aqui embaixo, tá? Posso iniciar já com a camada do meu lead, né? Parcialmente saturada, né? A minha área impermeável, aí já é um tratamento de qualidade de água, né? E aqui também na área permeável, que a gente nem vai trabalhar aqui por enquanto, ok? Então eu consigo linkar o meu lead que eu tinha criado para a minha subbacia que eu acabei de criar, né? E dentro dela veicular aqui esse dispositivo, tá? Então, o fato, pessoal, quando a gente trabalha com essa técnica lead, por exemplo, vou pegar aqui um gráfico aqui para a gente ver. Vou pegar aqui esse item aqui e vou pegar esse outro item aqui, tá? Para a gente dar uma comparada. Olha só o que eu tenho aqui. Deixa eu só tirar arrumar o eixo aqui também. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Esse gráfico aqui vermelho, deixa eu dividir a tela aqui certinho. Esse gráfico aqui, esse hidrograma vermelho, é o hidrograma de escoamento que foi gerado na minha bacia S303, ok? Então, choveu na minha bacia S303, que é o meu lote aqui. Esse escoamento vai ser direcionado para esse jardim de chuva, né? Qual é o escoamento? É esse hidrograma vermelho aqui, ó. Tá? Que está dando uma vazão de pico na ordem de 0,065, mais ou menos aqui, tá vendo? Chega nesse patamar, sobe, depois ele desce. É um hidrograma um pouco mais quadrado, assim, porque a gente está trabalhando com método racional. Então, o método racional nem calcula o hidrograma, né? Só calcula a vazão de pico, tá? Então, uma representação gráfica de atingir essa vazão de pico e depois reduzir a vazão de pico dentro do swing, tá? Por isso esse hidrograma mais quadradinho, tá? Beleza. Agora, essa água que vai para o lead, ela vai infiltrar no lead, né? Ela vai infiltrar na camada de solo, ali na camada de armazenamento, e a lâmina excedente vai ser direcionada aqui, ó, para o meu PV303, né? Um pouco antes aqui também, a minha saída. E qual que é o meu escoamento de saída, né? O meu escoamento de saída é o hidrograma verde. Então, olha só o que aconteceu. Além de reduzir a vazão de pico, de cair da ordem de 0,065 para 0,045, mais ou menos, ou 0,05 aqui, ó, né? Tem uma redução, tem esse delta aqui da vazão de pico. Eu tenho aqui uma redução gigante do volume de escoamento.
Então, se eu pegar a integral dessa linha vermelha, ou seja, preencher aqui, ó, deixa eu fazer um seguinte rabisco aqui para vocês, todo mundo entender, né? Se eu pegar aqui, ó, tá? Fizer uma integral aqui da minha linha vermelha, vou pintar ela aqui. Pegar toda essa minha área aqui, ó, tá? Esse meu volume, isso aqui é o meu volume escoado. Tudo que está dentro da minha linha vermelha aqui, tá? Se eu pegar agora o que está dentro aqui da minha linha verde, né? Que seria esse volumezinho aqui, ó, tá? Perceba que é um volume muito menor, né? Muito menor esse volume aqui. Por que ele é muito menor? Porque parte do volume que estava sendo escoado agora infiltrou. E aí o que sobrou de escoamento? Então, sobrou esse volume aqui, que foi uma redução da vazão de pico, né? Então aqui tem um ΔQ, e também foi uma redução da vazão escoada, do escoamento superficial, tá? Então aqui eu tenho esse impacto muito positivo aqui do lead. Então imagina só, se a gente colocar um lead aqui para cada 2 lotes, imagina o impacto que a gente vai ter ao longo de todo o loteamento. Não tem como você vir com uma trincheira de infiltração, jardim de chuva no final e tentar resolver tudo, né? Não dá, eles são para áreas pequenas, né? Mas a partir do momento que a gente vai incorporando esses leads aqui em áreas adjacentes, uma bacia com a outra, em subbacias, aí sim você consegue ir reduzindo esse impacto ao longo aí do seu empreendimento, tá? Então, pessoal, de uma forma geral, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: lead, né, que são essas técnicas aí de desenvolvimento sustentável, né, para drenagem sustentável, trincheira de infiltração, poço de infiltração, biovaleta, telhado verde, por aí vai. Então, são essas técnicas que nós podemos aplicar nos projetos, ok? O Swim é uma ferramenta que a gente está vendo aqui, que é uma ferramenta de modelagem. Então, a gente consegue modelar tanto a parte hidrológica, chuva-vazão, como a parte hidrodinâmica, vazão sendo propagada pelos dispositivos. E podemos cruzar esses dois temas, né, e fazer ali a modelagem do lead dentro do Swim, ok? Esse tipo de modelagem pode te render aí 10, 12, 15, 20, 30 mil reais, tá? E é uma modelagem, é um trabalho mais inteligente. Por que a gente fala de trabalho mais inteligente? Bom, porque você vai gastar um tempo menor aí, né, da sua jornada aí de trabalho, né, diário, para desenvolver um trabalho que ele é mais bem remunerado, até porque são poucos profissionais que dominam essa área ainda, tá? Então, olha só, onde que você pode se aprofundar nessa ferramenta, nessas técnicas? Vou te dar 3 caminhos aqui, tá? Primeiro caminho, os manuais do próprio Swim, tá? Inclusive, nós temos aqui na nossa plataforma uma parte aqui de biblioteca que a gente já separou até todos os manuais, ó, tá? Então são 5 manuais aqui principais do Swim, tá? Então os manuais você consegue aprender também, hidrologia, manual de hidráulica, qualidade, usuário, exemplo. Então aqui a gente consegue trabalhar com esses manuais, ok? Bom, esses manuais aqui, qual que é o benefício? Você aprende direto da fonte. Qual que é o ponto mais desafiador? É tudo em inglês, né? Às vezes não tem tanta didática, né? Então, assim, por ser manual, não é um vídeo explicativo, alguém te falando ao vivo, sentado do seu lado, ou no computador, compartilhando tela, né? Você está lendo lá e tem que aprender lendo ali, né? Então, é um pouco mais frio o aprendizado, mas é possível, tá? O segundo ponto, pessoal, segunda possibilidade é você participar do nosso minicurso. Por quê? No minicurso a gente vai ver Swim? Sim, iremos ver Swim, tá? Então, se você quiser se aprofundar nessa ferramenta, aprender a utilizar ela aí com mais ênfase e tudo mais na drenagem, participe do nosso Swim, no nosso minicurso de drenagem urbana. Porque a partir da segunda ou terceira aula, a gente vai começar a utilizar essa ferramenta no minicurso e vamos desenvolver uma modelagem completa ali de um projeto de drenagem com a ferramenta Swim, tá? Então você é mais que convidado, esse é convocado. Para você participar, você já sabe, né? Link aqui na descrição. Garanta sua vaga aí 100% gratuita e participe conosco. Lá você vai aprender, né, de uma forma mais aprofundada a trabalhar com Swim. Eu quero me aprofundar mais. Nós temos um curso de drenagem urbana completo na nossa plataforma. Dentro desse curso de drenagem urbana completo, que é esse daqui, nós temos um módulo só de Swim. Aí a gente pega bem mais pesado aqui. E aí, dentro desse módulo, nós temos uma porrada de aulas de Swim, aplicando Swim para vários cenários, vários tipos de projeto, vários tipos de consultorias, tá? Então, existe essa possibilidade também desse curso completo, que nós temos um módulo aqui de Swim, que é um dos 12 módulos aqui do nosso
treinamento, tá? Eu nem acabei marcando aqui, ó, vou até marcar que existe uma quarta possibilidade, que é uma pós-graduação de drenagem, tá? Essa pós-graduação de drenagem, nós temos hoje 2 turmas ainda pós-graduação, inclusive aqui na plataforma a gente consegue ver também que existe uma disciplina de swing, tá? Uma disciplina de swing. Então, dentro dessa disciplina de swing, a gente tem aqui basicamente um final de semana inteiro que a gente passa junto, aprendendo a modelar dispositivos aí no swing. Então, a gente tem todos os materiais aqui, ó, as aulas, os exemplos, os slides, outras aulas, os manuais, outros exemplos. Então, aqui também é bem pesado. É uma pós-graduação aí de 420 horas, né? Então, imagina só o tanto de coisa que tem para aprender, né, galera? Então, são caminhos aí possíveis, né? Tanto do manual, como mini curso, como curso completo, como pós-graduação e por aí vai, ok? Então, fica essas recomendações aqui finais para vocês. Beleza? Então, pessoal, eu queria aqui, antes da gente encerrar, agradecer a sua presença aqui até o final dessa aula. Espero que tenha somado aí para você, né, na sua carreira, no seu conhecimento técnico. Saiba que as técnicas LEED fora do país já estão voando, no país está engatinhando e está crescendo cada ano mais. Então, se você quiser ser pioneiro e ainda atuar nessa área e ter reconhecimento, esse é o momento para ingressar, tá? Poucos profissionais dominam LEED, outros poucos profissionais dominam swing, menos ainda dominam LEED com swing. Então, você vai ser um dos pioneiros, com certeza, se você se dedicar nessa área e vai colher muitos frutos aí, porque trabalho nessa área é o que não falta, tá? O tanto de problema que nós temos, de um lado pela dor, né? O tanto de problema que a gente vê ano após ano, né? Que tem que ser resolvido. O outro lado pela oportunidade de diversos loteamentos. A gente está passando um boom imobiliário depois da pandemia, muitas pessoas saindo de apartamento, mudando de casa, querendo mais espaço, mais qualidade de vida. Então, muitos loteamentos, muitos condomínios surgindo e todos eles podem atuar com o swing, todos eles podem atuar com a LEED, tá? Então, fica aqui essa recomendação para vocês. Por fim, pessoal, não se esqueça de sair desse vídeo aqui, ó. Antes de sair dele, clica no link da descrição, faça a sua inscrição para o mini curso, deixe o seu like nesse vídeo para ajudar na propagação dessa mensagem aqui, manda para o seu colega aí que atua nessa área, engenharia ambiental, engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo, engenheiro hídrico, que mais, né? Outras áreas, arquitetos, técnicos, né? Então, mandem aí para os seus colegas para eles terem acesso a essa informação e não se esqueça também de se inscrever no canal para você ter acesso a outros conteúdos. E como nós estamos numa sequência de encontros preparatórios para o nosso mini curso, isso aqui é só um encontro preparatório, tá, galera? Só preparatório para o nosso mini curso completo aí de drenagem urbana. Beleza? Então, te vejo numa próxima. Agradeço a sua atenção. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.